Uma das minhas últimas leituras foi o livro Os Andes, de Annie Ernaux, recomendado pelo meu... Uma das minhas últimas leituras foi o livro Os Andes, de Annie Ernaux, recomendado pelo meu professor de português. Um livro que fala sobre memórias. É uma autobiografia que não é assim tão autobiográfica quanto isso, porque a autora, a partir de fotos de infância, de memórias que ela nem se lembra, tenta adivinhar o que se passou naquela situação e tenta comentar um bocadinho sobre o que observa naquelas imagens. Um livro bastante interessante, que começa com uma afirmação inevitável e fatal como o destino. Todas as imagens vão desaparecer. Quando eu li esta citação, eu pensei naquelas imagens como objetos. Objetos que nos levam para outro lugar, outra época, uma época que por vezes não nos lembramos, como memórias de infância, que não vivemos, ou talvez um tempo que nem existiu, como podemos ver na ficção. E também o livro acaba com o apelo de nós salvarmos qualquer coisa do tempo onde não voltaremos a estar, coisas do passado, coisas que representem memórias. É assim, confesso que este livro por pouco não me fez chorar, principalmente ao início, por estas passagens que me fizeram repensar bastante como o tempo passa depressa e como na música Everything Stays, uma música que eu gosto muito, de Olivia Olison, as coisas permanecem, mas ainda assim mudam, nem que seja de formas pequenas ou até quase imperceptíveis. E pensar que tudo muda pode nos causar bastante aflição, quando percebemos que não existe uma forma de agarrar o passado. O que passou, passou. E mesmo estas imagens que nos fazem lembrar passam apenas a memória. Ou seja, o que representa as memórias um dia vai desaparecer. Como as próprias memórias. E como nós, que um dia, quando morrermos, vamos ser apenas o nome que vai ser atirado ao ar numa conversa, talvez dos nossos familiares, talvez num café, numa banca qualquer. E depois as nossas memórias, quando as pessoas que lá está, que tinham memórias connosco ou sabiam quem nós éramos morrerem, nós vamos desaparecer completamente. É assim, isto é bastante assustador visto desta perspectiva. Mas ao mesmo tempo é libertador, porque se vamos ser esquecidos um dia destes, porquê é que estamos sempre a pensar no julgamento das outras pessoas? Porquê é que não só seguimos os nossos sonhos? Porquê é que estamos sempre a impedir-nos a colocar-nos obstáculos? Nada importa. Um dia vamos ter apenas uma palavra, ou seja, um nome, ou uma foto de um álbum de família, onde os nossos netos vão ver as nossas fotos e tentar imaginar, assim como a Annie, vão tentar imaginar como é que era aquela altura. Enfim, além deste livro, eu li outro livro, Nick and Charlie, da autora Alice Oseman, que eu consegui ver aqui um ponto em comum, porque o livro fala sobre sentir medo de ser afastado, de ser deixado para trás. Talvez um medo de quase ser esquecido. E todos estes sentimentos vão se juntar, vão a um ponto de encontro com este medo do futuro e talvez de não viver os momentos ao máximo. Por isso é que nós precisamos às vezes dos objetos que são as memórias, porque às vezes não vivemos ao máximo as coisas. Isto é uma coisa bastante difícil de lidar. Até porque não sabemos se existe vida após a morte, ou seja, temos de aproveitar o quanto podemos quando estamos aqui. E é agonizante querer experienciar alguma coisa e não poder. E é pior ainda quando não podemos por uma questão de impossibilidade mesmo. Porque querer tanto uma coisa e não poder fazê-lo e saber que vamos morrer sem fazer essa coisa dói. Enfim, mas além de ser algo agonizante, às vezes ficamos com isso tanto dentro das nossas cabeças que depois chegamos a não experienciar ao máximo o que já podemos experienciar, porque queremos experienciar as outras coisas. Porque no fundo esta vontade de experienciar tudo é querer o que não podemos muitas vezes ter. Então, às vezes queremos usar fotos ou objetos como forma de relembrar esses momentos. Porque às vezes esquecemos-nos de viver esses momentos, então precisamos de algo que nos faça lembrar deles. Mas não adianta fotografar, pois se não vivemos o momento quando ele aparece, não há fotografia que nos faça vivê-lo novamente.